Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o seguro de responsabilidade civil profissional para médicos. Esse tema ele é um pouquinho, já foi muito complexo, né? Hoje tem sido um pouco mais leve, mas eu me recordo que há uns anos atrás, não muito tempo atrás, existia uma dificuldade tanto do médico trazer essa situação, quanto nós, enquanto consultores, falar com ele a respeito do seguro de responsabilidade civil profissional. Porque existia uma resistência, né, sobre esse produto. Muitas vezes o médico imaginava que se falasse, se comentasse, às vezes até com outro colega sobre esse produto, estaria denegrindo a imagem dele. E para nós, enquanto corretores, também existia uma dificuldade, porque muitas vezes os médicos entendiam que estaríamos lá apontando, desejando que ele errasse para vender mais um produto. Só que não é o conceito e o objetivo do seguro, né? O objetivo desse seguro, na verdade, é a proteção patrimonial. E por que proteção patrimonial, né? O Marco vai explicar um pouquinho sobre isso, um tema que tem sido de mais fácil entendimento dos médicos, e hoje eles têm entendido melhor a necessidade, principalmente porque que é uma proteção. Bom assunto para a gente falar também, Thaís. O seguro responsabilidade civil, seguro de processos aí, é um seguro de cauda longa. O que é cauda longa? Ele tem uma duração para ser julgado longa. Então, o que você falou, proteção patrimonial, por quê? Vamos dar um exemplo. A pessoa se formou tal, está com 30 anos de idade, recebe notificação de um processo, R$1 milhão. O que ele começa a pensar? Consulta um advogado para tirar o patrimônio do nome dele, separa da esposa no papel, porque se vier uma busca, se vier uma penhora, alguma coisa, o patrimônio já está em nome da ex-mulher, ou no nome dos filhos. Ou precisa deixar uma reserva. Precisa deixar uma reserva. A pessoa deixa de ter uma vida como um cidadão normal, batalhou extremamente para chegar nesse ponto, que o médico estuda muito mais que qualquer profissional liberal. Vamos falar aí na média de 10 anos, uma residência médica. E ele acaba ficando sem dormir nesse período de cauda longa até que saia a sentença final. Você foi condenado ou você foi absolvido. E o que tem demorado muito, inclusive, né? 10 anos, 12 anos, 15 anos, se não houver um acordo. Sim. E muitas vezes a demanda do processo não é nem por um erro, é interpretativo. Exatamente. A gente pega muito caso aqui na Thaís. Exatamente, A última média que nós fizemos, né, a maioria, né, diria 70%, não existe um erro médico, né? Mas há uma indenização muitas vezes, Mas né? porque o entendimento é do juiz. Exatamente. Né? E aí entra aquela questão também de quem tem menor força, né? É o paciente ou o médico? O poder financeiro do médico é maior, geralmente. Poder aquisitivo, né? Poder aquisitivo paga, então, né? Exatamente. E mesmo que ele não for condenado, tem todo um transtorno, né? Com gastos de advogado. Às vezes, se ele atende um hospital, tem a questão do regresso, né, do hospital, nas custas de defesa. Então, são várias situações também, né? Então, e aí o que também me deixa um pouco indignado no sentido assim, eu fico apreensivo em pensar, o seguro é tão barato, vamos exemplificar, uma cobertura de R$1 milhão por um cirurgião gastro, ela vai custar, vamos estimar, R$7 mil por ano, mais ou menos, R$6 mil por ano. Gente, R$6, R$7 mil por ano para você garantir R$1 milhão em indenização, que você falou, Thaís, no horário advocatício, perícia médica, lucro cessante, se tiver que indenizar o paciente por perda de função, custas emergenciais. Custas emergenciais. São várias coberturas, né? Então, mais uma vez, não é pensando na comissão que nós vamos receber, gente, não é isso. É pensando na proteção, na sua proteção, que batalhou 10 anos para chegar, iniciar a carreira médica, e por causa de R$7 mil ao ano, você acaba acabando com a sua vida pessoal automaticamente e com a sua vida profissional no início da carreira. Então, assim, se fosse um seguro que custasse 50, 100 mil por ano, eu até concordo, nossa, ele é caro. Mas eu acho o custo do seguro justo, muito barato. Não, e é interessante falar um pouquinho até, né, que a Campinas, ela tem um propósito, né, que é realmente proteger o médico. E se a gente falasse mesmo em comissão, como o Marco acabou de citar,
a gente faria qualquer seguro em escala, né? Não necessariamente um seguro que não que seja difícil, mas que ainda está em processo de entendimento dos clientes. Nós estamos aqui para ajudar esse entendimento, né? Porque é criar uma cultura mesmo de proteção. E não é um tema fácil de ser falado, mas o nosso propósito é esse, né? A gente não quer mesmo que seja fácil. Nós queremos ter esse diferencial em estar ajudando o médico. Então, acho que isso é o nosso fundamento, né? O nosso propósito é levar informação para ele, levar proteção. E justamente o que você falou, se a gente for pensar em comissão, não estaria trabalhando com esse tipo de produto. Produtos, né? Tem outros produtos que são muito né? melhores, que a gente escala, departamentos que a gente tem diferentes aqui de licitações do escritório, seguro de órgão público de 2, 3 milhões de reais ao ano, né? que nem se compara. Mas o nosso propósito, fundação da corretora, foi sempre baseado no atendimento ao médico. Então a gente insiste, né? É um diferencial nosso. A gente insiste nisso porque a gente quer que essas pessoas se protejam. Se a gente quer difundir a proteção, a gente tem que falar dela. Sim. A gente tem que exemplificar os casos que acontecem. Tem que alertar os profissionais. A minha filha está fazendo medicina, a mais velha. Está fazendo de novo. E ela já ouve isso desde pequena. Ela fala, pai, eu me formei, eu já vou ter o seguro. E por isso ela vai ser uma pessoa que vai ser uma médica não qualificada? Não tem nada a ver. Ela quer se proteger desde o começo porque ela quer dormir tranquila, ter a carreira dela tranquila, que se algo acontecer, o que tange em relação à cobertura, a seguradora cuida para ela. É isso. E hoje todo mundo sabe, né, o cenário que nós vivemos, né, as pessoas estão muito imediatista, né, às vezes quer um resultado e busca no médico e nem sempre está com o médico. São muitas situações que podem acontecer, né? Os próprios médicos sabem do cenário de hoje, como que era antigamente, né? O tratamento de um paciente com um profissional, como que é hoje. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Infelizmente, hoje, por N motivos emocionais, as pessoas estão muito estáveis emocionalmente. Então, isso gera um impacto também, né? Gera, né, Thaís? Assim, são duas situações. Além daí o pós-pandemia, né? A gente está vivendo aí, as pessoas estão muito mais instáveis do que antes. A gente percebe isso no dia a dia. No pós-pandemia, vamos chamar assim, as pessoas estão muito mais estáveis, mais sensíveis. E o que você está tocando no assunto, né? Vamos falar do cirurgião plástico. O cirurgião plástico, ele corre um risco 10 vezes maior que qualquer profissional na área de medicina. Sim, Por quê? Porque o paciente que está ali, se é para uma situação estética, que é a maioria, é medicina de fim, de resultado. Por mais que você, médico, não prometa resultado para o seu paciente, a paciente ou o paciente vai chegar no seu consultório e vai falar, doutor, como vai ficar meu nariz, meu abdômen, seja lá o que for. Você vai ter que dar uma noção para esse paciente como vai ficar. Essa situação já é promessa de resultado na justiça. Sabe o que eu já ouvi de cirurgião plástico? Que às vezes tem paciente que chega e não sabe o que quer fazer. Para você ver a complexidade do emocional dessa pessoa, né? Muitas vezes ela simplesmente não está se sentindo bem, ela nem sabe qual que é o problema dela e ela vai no cirurgião plástico perguntar o que precisa. Eu ouvi de um médico, né? E ele falou, eu não atendo esses casos, porque a pessoa, na verdade, ela precisa de um outro tratamento. Thaís, você tocou num assunto, a gente fala aqui internamente. Mas a gente sabe que existem alguns que, né, não por maldade, às vezes porque tem conhecimento ali mesmo, ele sempre vai ver alguma coisinha que pode melhorar e isso pode gerar um problema lá na frente. Não existe corpo perfeito, né? De ninguém. E relativo, aí, né? Relativo. A perfeição é relativa. E não existe satisfação 100% do ser humano. O ser humano sempre quer alguma melhoria, algo a mais. E aí, é que você falou, é importante. Sei lá, vamos chutar aí, metade dos pacientes que vão no cirurgião plástico não deveriam estar ali. Deveriam estar em outro profissional da área de medicina. Mas às vezes o plástico percebe isso, mas também fala, mas a pessoa quer fazer abdominoplastia, né? vamos fazer. É o que ele sabe fazer e faz bem feito, né? E aí você vê que a gente já viu aí vários vídeos de pessoas se cortando em rede social, acusando que o médico acabou com a vida dela, aquela história. Porque quando a gente pega a medicina de fim, mais uma vez estética, é muito delicado, muito sensível esse tratamento. Então, assim, o profissional que vai para a cirurgia plástica, eu falei isso para minha filha, se você for fazer cirurgia plástica,
Você vai para a cirurgia plástica por um gosto, mas pela parte financeira também. Ah, o seguro para cirurgião plástico é um pouco mais caro? Sim, só que coloque isso no seu orçamento. Porque a sua demanda vai ser enorme. Fora o risco do procedimento de cirurgia plástica, de dar uma embolia pulmonar. Nós tivemos um caso aqui no escritório de uma colaboradora que trabalhou aqui, que você lembra. Porque é do organismo da pessoa. Quase faleceu, embolia pulmonar. E não foi culpa do médico. É uma consequência do procedimento. E fora é uma pós, intercorrência, vamos chamar assim, né? E fora o pós, né? Porque a metade dos casos é no pós. Mas quem que vai estar controlando esse pós? Não existe isso, né? Isso depende muito mais do paciente. Mas não quer dizer que se ela tiver um problema, ela não vai entrar com o processo, né? Com certeza a família vai entrar. Tem um cirurgião plástico, que eu não vou citar, obviamente, o nome, mas ele me falou de um caso onde ele fez a colocação da prótese mamária. A pessoa, ela teve um ganho de peso aí significativo durante o período de recuperação, né? E aí teve, de certa forma, cedeu, óbvio, né? Até porque teve ganho aí de gordura, e ela entrou com o processo. Ele ganhou, né, em primeira instância, fora o que ele teve que gastar com o advogado, mas ela recorreu. Então, assim, acredito que ele vai ganhar, mas e os gastos que ele tem, né? Então, são N situações. Não é só se, nem sei se eu vou ganhar o processo ou se eu vou perder, mas até lá a conta vai aumentando. Até um colega, um cirurgião plástico, ele até contou uma história, para vocês saberem. Ele definiu uma prótese com a paciente, o tamanho da prótese mamária, e a hora que estava na cirurgia, ele resolveu colocar uma prótese um pouquinho maior, porque ele achou que dava. Fosse ficar mais harmônico. Mais harmônico. O que aconteceu? Essa pessoa agradeceu, ele não cobrou nada mais por isso. Agradeceu numa boa, realmente ficou muito bom. Passado um tempo, essa mesma paciente teve um problema financeiro, que é comum. E encontrou com um advogado em determinada situação, que o advogado falou: mas você deu consentimento para colocar essa prótese maior? Não. Então você tem direito à indenização. Ou seja, o advogado estava querendo buscar nessa situação resolver o problema financeiro dessa paciente, que não tem nada a ver com o médico que fez. O médico está totalmente correto, ético e profissional. O que aconteceu nesse caso? Teve que pagar a indenização para a paciente. Então você vê, é justo? Não. A vida não é justa muitas vezes. Mas é um fato que aconteceu. Na tentativa de ajudar, né? Acontece isso também. Tentativa de ajudar, acaba acontecendo essa situação, né? O paciente agradece no primeiro momento, no segundo momento que está com parte financeira meio complicada, ela vai atrás de alguém para poder resolver o problema dela. O que eu sempre digo, qual que é o momento que tem mais processos contra profissionais liberais? Médicos, dentistas, o que for. É um momento de crise. Exatamente. Como o Brasil sempre está em crise financeira, esse momento nunca termina, né? A gente sempre ouve, o ano que vem o Brasil vai melhorar, a situação econômica vai melhorar. Desde que me conheço como gente, esse ano que vem nunca chegou. Mas um dia ele vai chegar. Assim esperamos, né? E assim, um recado nosso, que eu acho que é importante, né? Quem já nos conhece sabe da clareza, né, que nós trabalhamos, mas o nosso objetivo aqui principal é, de fato, né, atender bem esse cliente, orientar da melhor forma possível, né? Já tivemos situações de perder o cliente, no bom sentido, de insistir para ele não fazer uma contratação da forma inadequada, né? Então temos essa transparência e eu acho que isso é muito importante, né, para o cliente saber também do nosso pós, o cuidado que nós temos com o sinistro. Isso é muito importante, porque muitas vezes, né, quando o cliente vai usar a seguradora diretamente, ou talvez algum corretor que não seja especializado, sofre um pouquinho, né, tem uma demora ali. Nós temos um apoio tanto da reguladora, né, quanto jurídico também para esse profissional, né? Tem todo uma jornada aqui de sinistro, que a gente acompanhou o cliente aqui, uma estrutura no escritório, e que você tocou no assunto, né? Aí volta naquela questão do cardápio quando você vai num restaurante, né? A pessoa vai olhar o preço, né? Qual que é o preço do prato? Eu vou gastar R$40. Tá, mas R$40 ele vai te entregar isso daqui. Se você gastar R$80, você vai comer uma situação muito melhor. E o cliente, ele acaba comprando um produto desse como se estivesse comprando, o que também é errado, um seguro de automóvel. Seguro de automóvel, o cliente está acostumado a receber 3, 4 cotações, escolhe o mais barato e vai.
que geralmente é um erro na contratação também, né? Mas, no responsabilidade civil, ou no seguro garantia, seja o que for, você não pode jamais pensar em custo. Porque, Thaís, você sabe bem aqui, a diferença de cobertura segurada de uma seguradora para outra, ela é enorme, não é? Sim, com certeza. Então... E a diferença no custo é banal, né? A diferença no custo é banal. É banal. Exatamente. Mas... É aquela conta, né? Custo-benefício. É aquela conta que a pessoa faz, o outro tá R$200 mais barato. A gente não vê isso muito acontecer aqui. Mas, assim, a gente tá só alertando para vocês não ficarem comparando o custo em relação à seguradora. É mais fácil você confiar no corretor que está te oferecendo e falar, eu acho que você está me oferecendo a melhor coisa que eu possa contratar hoje. É questão de confiança. Exatamente. Porque se a gente for escolher uma prótese, se a mulher, nesse caso, o cirurgião plástico, ela vai escolher uma prótese mais barata para que o médico coloque nela, ela pode estar errando. Exatamente. Ela vai fazer o quê? O que é o correto? Pergunta para o cirurgião plástico, qual que é a melhor marca? Qual que tem mais, que tem menos rejeição? Exatamente, isso tudo conta, né? E conta no custo. Então, o médico ele vai ter o custo dele de acordo com a qualidade, né, dele, de todos os produtos que ele usa, né? É a mesma coisa. E o que é o mais preponderante, né, Thaís? É a confiança, né? Exatamente. Se a pessoa tem a confiança, ela fala, legal, essa marca é melhor. O que ele falar, eu vou de olho fechado. Você vai de olho fechado, exatamente. E acho que a compra de seguros tem que ser da mesma forma. Sim. A gente não percebe essa situação aqui, Sim. Mas no geral a gente percebe que o pessoal traz sempre a questão do custo. Em alguma situação aí, tomem cuidado com isso.